Meu nome é Maria Augusta, eu sou advogada e professora de História e fã de ficção científica. Conheço a Base Estelar Campinas há cerca de 20 anos e fui convidada pela Marisilda, uma das organizadoras do evento, para estar falando hoje sobre romance na literatura e cinema de ficção científica. Tema este que é muito caro para mim e vastíssimo, portanto, separar conteúdo foi a missão mais difícil que já tive, porque são inúmeros romances, inúmeros casais que existem nesse grande universo literário e do cinema, de ficção científica. Então, assim, essa pequena palestra será apenas um apanhado de um percentual mínimo desse vasto universo. Bom, nesse vasto universo de romance literário e também filmes de ficção científica que possuem casais que vivem situações românticas, são vários. Eu fiz um pequeno recorte, então eu vou começar por um filme que eu gosto muito, que muitos consideram ruim, né? Com uma qualidade ruim, porém outros já consideram um clássico da ficção científica, que é o Barbarella, com a Jane Fonda. Barbarella, lá no antigo, dos anos 60, foi uma revolução, porque ele apresenta uma personagem totalmente sexualizada. Nós estamos falando do início da Revolução Sexual dos anos 60, né? E aí você tem uma astronauta que faz uma viagem intergaláctica completamente caótica e confusa e erótica. E nesse caminho dela, ela seduz um anjo. Então, eu vejo assim, um dos principais casais que marcaram para mim a ficção científica no cinema. Eu não cheguei a ver Barbarella no cinema, não sou tão velha assim, né? Fui ver em VHS nos anos 80 e aquilo ali para mim marcou demais, principalmente pelo contexto histórico do filme e pela distopia apresentada. Então é um filme que eu gosto muito e aí fica a dica para vocês estarem assistindo. Junto com Barbarella, mais recente, uma história que também para mim marcou muito foi Planeta dos Macacos. O universo de Planeta dos Macacos, além de quadrinhos, livros, séries, filmes dos anos 70 e posteriormente agora, nos anos 2000, as novas refilmagens. Bom, em Planeta dos Macacos, conforme estava dizendo, o que mais me marcou foi o romance, que eu diria flopado, né? Porque ele não é um romance que depois vai pra frente, mas é um romance marcante entre a chimpanzé psicóloga doutora Zira e o astronauta, que é o personagem principal, o George. E ali eles se beijam, e aquilo ali pra mim foi surreal ver aquela cena, porque, queira ou não, nós estamos falando de uma personagem que era a Zira com todos os traços de um macaco, né? Uma chimpanzé beijando um humano, né? Aí nessa sequência, outro filme que para mim foi bastante marcante, que além de ser uma ficção científica que me deixou de estômago virado, e é também uma ficção científica que até hoje é muito atual, é A Mosca, tá? Esse filme dos anos 80, que até hoje ele já pensaram em fazer nova versão, mas não foi ainda feito. E é um filme que um primor de efeito especial, inclusive foi premiado no ano de lançamento, e apresenta também ali, né, essa questão. É um filme de 86, então é um filme bem antigo já também, e também é baseado vagamente, né, eu não diria que é totalmente, né, num livro, um conto do George Langland, de 1957. Tá? E é a partir desse conto, que trata de uma criatura híbrida, que foi feito o roteiro do filme, né? E o filme é magnífico, né? Porque ali o cientista, né, que na época era o personagem do Jeff Goldblum, quem conhece ele dos primeiros filmes lá de Jurassic Park, né? Ele entra lá na máquina de teletransporte dele e no momento tinha uma mosca lá dentro. E aí o DNA da mosca se funde com ele. E durante todo o filme, a personagem que é apaixonada por ele acompanha a metamorfose dele naquela coisa horrenda
e não deixa de estar junto com ele. Então o romance, o sentimento permanece, mesmo ele se transformando naquela criatura asquerosa que era a mosca. Bom, outro filme que na verdade foi uma sequência de filmes que está sendo novamente refilmado, mas que na verdade foi baseado num grande clássico de romance de ficção científica, é Duna. Duna, para mim, é um marco da ficção científica e é uma obra que eu gosto muito, assim como O Senhor dos Anéis são meus livros preferidos, tá? Para mim, o escritor de Duna, o Frank Herbert, ele lá em 1965, quando ele publicou o livro, foi considerado muito inovador, porque o livro é pano de fundo para tratar uma série de questões sociais que assolavam a política, religião, ecologia, tecnologia, que assolavam a nossa sociedade naquela época e que não eram tratadas, o cinema não tratava, a literatura não tratava. Então ele trouxe tudo aquilo ali para aquele futuro ficcional distópico que ele cria em Duna. E ali em Duna nós temos ali as casas, né, que são os grupos familiares que dominam aquela sociedade de Duna. E ali dentro daquele grupo familiar nós temos assim o casal que para mim é o mais icônico de todos os livros ali do Duna, que é o Paul Atreides, da casa Atreides, com a Shani, que além de ser de uma casa rival, que era a Fremen, é uma concubina, ou seja, ela tinha uma escala social extremamente desvalorizada dentro daquela cultura construída pelo autor de Duna. Tá? Aqui, na nova versão que está sendo feita, os ícones do momento, né? Nós teremos aí a Zandaia, que será a Shani, né? E tá todo mundo ansioso pro lançamento do filme. Inclusive, se não fosse a pandemia, ele teria sido lançado antes, né? Estamos aguardando ansiosamente como vai ser esse romance nessa nova versão de Duna. Outro filme para mim que também é fruto de uma inspiração em uma obra literária de ficção científica e que possui um romance que para mim também é muito importante para esse universo ficcional, é Blade Runner. Mas eu tô falando aqui um pouquinho primeiro do livro, que é Os Androides Sonham com as Ovelhas Elétricas. Um livro de 1968, onde o Philip Dick, ele vai falar K-Dick, mas a gente não sabe, eu não sei o que quer dizer o K, né? Então, Philip Dick, ele vai tratar de um mundo distópico pós-guerra nuclear, onde os androides passam a ocupar funções humanas. Né? E a partir dessa história dele, foi feito o filme do Blade Runner. E lá no Blade Runner, nós temos dois casais que para mim são icônicos na ficção, né? Que é o Deckard e a Rachel, né? O Deckard, que é o personagem do Harrison Ford, é aquele cara humano que tem uma série de problemas, que é complexadíssimo e fica sempre aquela dúvida no ar se ele é ou não humano, né? Pra mim, que sou a adepta da versão do diretor, ele era um androide. E nós temos a Rachel, que é um androide, que ele se apaixona por ela. E aí nós temos o casal de vilões, que pra mim também não são vilões, que eu sou aquela pessoa que gosta do vilão. E aí nós temos ali o Roy e a Pris, né, que são os androides que são a favor de uma revolta, né, contra os humanos que restaram, né. Então, para mim, esses dois casais mostram faces dos relacionamentos completamente diferentes, porque você tem ali o Deckard totalmente, como é que eu posso dizer, utópico, aquele amor meio platônico que nunca se realiza completamente o filme todo, demora para rolar um beijo e aquela coisa. E no outro lado você tem o Roy e a Pris, que estão sempre juntos o tempo inteiro, apesar de não mostrar nenhuma cena romântica, sexual entre eles, mas são um casal e estão juntos naquela situação e vivendo, um ajudando o outro, um completando o outro, de uma forma mais humana do que um casal humano talvez estivessem dentro daquele contexto.
Vou falar um pouquinho agora de 2 filmes. Um é um filme único e o outro é uma sequência que virou octalogia, mundologia, que seria Star Wars, né? Star Wars é um universo vastíssimo, tanto de livros, de quadrinhos, de série animada e também os filmes, tanto os antigos, os dos anos 90, 2000 e os recentes. E todos trazem personagens em situações românticas. Mas nenhum casal é tão icônico para mim, como fã, quanto a Princesa Leia e o Han Solo, tá? Podem vir falar dos atuais, mas não, para mim, Leia e Han supera Anakin e Amidala 100%. O carisma dos 2 personagens, para mim, e o link que um constrói com o outro é muito perfeito, mesmo não tendo nenhuma cena mais assim erotizada ou romântica, basta um olhar, um sorriso que você percebe o sentimento entre eles. Então isso para mim é fenomenal, tá? Outro filme que já mais recente, estamos falando ali dos anos 90, revolucionário em ficção científica, foi Gataga. Gataga, para quem ainda não assistiu, é uma história de ficção que vai tratar de um mundo futuro, onde todas as pessoas elas são produzidas em laboratório e é feita aquela seleção genética para que as pessoas não tenham nenhum tipo de problema de saúde ou doenças hereditárias, etc. E as pessoas que nascem de forma normal ficam à margem da sociedade, pois elas vão ter problemas. São altas, usar óculos. Então essas pessoas elas não são inseridas nos grandes cargos da sociedade. E a história de Gataga, além de ser extremamente atual, né, porque nós estamos aí com as portas abertas para a revolução genética, é o amor que existe lá entre a Irene e o Vincent. A Irene, uma humana feita em laboratório, que por um descuido possui um pequeno defeito genético, que é um problema cardíaco, mas não a impede de subir socialmente, e o Vincent, coitado, ferrado, que tem uma baixa estatura, problema de coração, problema de visão, e que encontra meios de superar isso tudo e se inserir naquela sociedade, né? E aí o filme vai tratar tanto do romance dos dois, quanto dessa discussão social que existe entre os que são geneticamente perfeitos e os que são normais. Seguindo um pouquinho aí essa temática de ficção científica, os anos 80 e depois agora, os anos recentes, foi muito vasto em tratar o amor entre máquina e homem. Então nós temos vários filmes e livros, né, que discutiam sobre esses tipos de relacionamento. Eu fiz um apanhadozinho breve de 4 exemplos. O primeiro dele, lá dos anos 80, um clássico da Sessão da Tarde, é Cherry 2000. Cherry 2000 conta a história de um rapaz que era apaixonado por um robô, que o robô substituía a esposa, a namorada, e o robô quebra. E ele fica ensandecido e contrata uma mercenária para ir atrás de um depósito de robôs velhos para ver se encontra outro modelo da Cherry, porque ele era loucamente apaixonado. E do lado dele uma humana linda acompanhando ele o tempo todo, e ele não enxerga que ele gosta da humana, que aquele amor que ele sentia pela androide era uma mera ficção para a cabeça dele, né? Então, e esse filme é muito gostoso de assistir, repetiu muito nos anos 80 e 90, Sessão da Tarde. Fica a dica para quem não conhece ver. Outro filme também, Sessão da Tarde, que passou muitas vezes e que trata de um tema extremamente moderno, é Mulher Nota 1000. Provavelmente a maioria já deve ter assistido, né, os anos 80, que é o quê? Uma dupla de adolescentes que constrói uma mulher no computador perfeita, né, com todos os traços, corpo que eles idealizavam de mulher perfeita, e aquela mulher feita pelo computador se materializa como uma pessoa real, né? E eles vão viver situações hilárias, né? E na verdade nenhum dos dois eram apaixonados por ela, era um ideal adolescente de mulher. Mas o filme é engraçadíssimo, é um filme adolescente e que já mostra como que, numa época antes da internet, nós já tínhamos essa discussão
do amor virtual, né? E aí eu vou para algo bem recente, que são 2 filmes bem atuais. Um, inclusive, ganhou o Oscar, que é Ex Machina. Ex Machina, para mim, é uma obra-prima da ficção científica. Quem não assistiu, fica a dica, tá? Neste filme, um milionário programador, isolado numa montanha, ele cria lá um laboratório e ele cria a mulher perfeita, que é um androide. E ela tem uma inteligência artificial que ela aprende conforme ela convive com as pessoas. Eu não vou dar spoiler do filme, porque provavelmente podem ter outros que não assistiram. É um filme que não pode ter spoiler, tá? Mas é magnífica a interação da personagem, da androide, com o cientista que está trabalhando em seu aperfeiçoamento. A maneira com que ele se apaixona por ela e com que ela vai trabalhando essa construção do sentimento dela por ele e da ideia de sobrevivência é fenomenal. E eu acredito que isso daí está muito próximo de acontecer, né? E o quarto filme que vai nessa onda virtual é Her, ou Ela, né? Que é um filme recente também, onde o Joaquim Fênix, ele é um programador e ele se apaixona pelo software que ele constrói. E esse software gerencia a vida dele. Então ele não é só a voz, a Samantha, não é só a voz do computador ou do celular, que nem a gente tem hoje lá a Siri, né, no iPhone. Ela controla a vida dele inteira, entendeu? E ele se apaixona por aquele ser virtual que ele programou e criou. Então, por óbvio, tem todas as qualidades que ele queria que uma mulher tivesse, porque ele criou. E aí ela passa a dominar toda a vida dele. E o filme é bastante interessante nesse sentido, tá? Então fica a dica também. Bom, nesse mundo da ficção científica, um tipo de filme que me chama muita atenção são aqueles que tratam da interação máquina, homem, guerra, futuros distópicos e viagem no tempo. Nesse nicho nós temos aí a saga dos Transformers, que saiu lá dos desenhos animados e invadiu os cinemas, né, nos anos 2000. Não é considerado filmes maravilhosos pela crítica, eu particularmente gosto, e para mim o romance ali do casal principal, que é dos Transformers aqui no caso, né, que é a Mikaela e o Sam, que era muito uma química perfeita dos dois. A partir do momento que tirou a atriz, perdeu o foco ali do romance, né, tanto que nos próximos filmes nenhum deles vão trazer um casal que tenha um link legal, né? Que nem esses dois personagens tinham. Outro casal icônico também desse universo é o Kyler Reese e a Sarah Connor, da saga do Exterminador do Futuro. A saga só existe porque houve esse romance. Sem o romance dos dois, o John Connor não existiria Exterminador do Futuro, não existiria os outros filmes. Então é um romance que gera toda a história. Então é tão importante para o universo de Exterminador do Futuro esse romance do casal, porque é o foco norteador mesmo as novas versões que tentaram fazer algo diferente, sem o romance não tem como a narrativa explicar o porquê da evolução das máquinas e do desenrolar desse vai e vem futuro presente dos Exterminadores. Outro casal assim de viagem no tempo que para mim é uma delícia de ver, né? Que assim, muita gente talvez vão pensar, não, mas tem casais mais importantes. Na série De Volta para o Futuro, né? É a professora Clara Clarton e o Dr. Emmett Brown. Por quê? Gente, eles vão lá no Velho Oeste viver um romance, entendeu? Saindo ali dos anos 80, na verdade, anos 2000, né? Porque o filme se passa no nosso tempo, né? E eles vão lá pro Texas viver um romance, ele vai lá viver um romance, então aquilo ali pra mim foi magnífico, tá? Claro que o casal principal é legal e tal, mas pra mim ver o doutor tendo essa experiência de ser feliz um pouquinho, além de ser o doutor louco da história, é bastante interessante. Outro filme que também trabalha com essa questão de romance e lapso temporal, não diria viagem no tempo, mas um lapso temporal, é o novo filme recente que é
passageiros. Nessa trama, nós temos ali o personagem principal se descongelando antes da época, numa viagem interestelar de mais de 100 anos, né? E para não ficar sozinho, o queridinho vai e descongela a menina mais bonita das cápsulas, por quem ele era apaixonado, e conta uma bela de uma mentira para ela que ela se apaixone por ele. Claro que vocês vão ficar ali 200 anos no espaço, vão morrer, vão ter filhos, só os dois. É óbvio que vai acontecer um romance. Então, o filme para mim foi bastante interessante para mostrar essa falta de caráter humano numa situação de solidão, né? E como também romances podem surgir em qualquer lugar do universo. Bom, ainda nesse futuro distópico, nós temos aí Matrix, que é um ícone, um clássico da ficção científica, e o Neo e a Trinity está voltando para nós, amantes da ficção. Né? Estou ansiosíssima para assistir a sequência, e para mim é um casal fenomenal. Temos também aí Jogos Vorazes, né? Alguns não gostam dos livros, outros gostam, mas para mim, né, a Katniss Everdeen e o Peeta Mellark são um casal perfeito. Muitos gostam dela com o outro rapaz, eu não, tá? Fica a dica. Quem gosta, fica com os livros, que os livros é um pouquinho mais interessante do que os filmes. Quem gosta do casal que eu disse, fica com os filmes. Né? São filmes que eu adoro. O futuro distópico apresentado em Jogos Vorazes para mim é muito interessante, tá? Nós temos aí, poderia estar falando de outros livros juvenis que se transformaram em filmes recentemente, né? Então, Maze Runner, entre outros, mas aí estenderia muito, né? Mas todos seguem essa sequência do casal adolescente que vive um romance num futuro distópico, tá? Aí, seguindo essa sequência, eu vou para algo um pouco mais apaixonante, que para mim é o romance flopado nas telas do Mulder e da Scully, né? Apesar de ser uma série, existem os 2 filmes do Arquivo X, então por isso eu coloquei aqui. E para mim é um casal icônico da ficção científica, porque o link que existe entre os 2 personagens é insuperável, e até hoje não consegui ver uma série de ficção ou um filme entre um casal tão linkado, tão perfeito quanto esses 2 personagens, tá? Bom, indo agora para o universo da fantasia e ficção científica, nós temos os heróis que agora estão em alta aí, né, com o universo Marvel, DC, Liga da Justiça, Vingadores, e não poderia deixar de falar desse universo de ficção científica, né, que é ficção científica também, de alguma forma. O primeiro que eu vou falar ali, é claro que é a Lois Lane e o Super-Homem, mas aquela Lois Lane lá dos anos 70, início dos anos 80, né? E o nosso saudoso Christopher Reeves. Muita gente acha ela uma sonsa, mas para mim o link dos 2 era perfeito. Ela e ele juntos eram icônicos, entendeu? Outro casal para mim que é muito querido é o Batman, né? E a Mulher Gato. Muita gente não gosta dele com a Mulher Gato, gosta dele com a personagem da Kim Basinger, que era naquela época, se eu não estou enganada, Vicky Vale, né? Batman é um cara de muitas mulheres, né? Então, assim, vários filmes ele vai ter relações românticas com meninas diferentes. Mas para mim, o link do personagem que a Michelle Pfeiffer interpretou com o Batman foi fenomenal, insuperável até hoje. Ainda nesse universo dos quadrinhos que invadiram o cinema, ou seja, literatura, quadrinho nada mais é de uma forma de literatura, nós temos os romances dos nossos personagens, né, de quadrinhos que no cinema continuaram, mudaram. Nós temos ali o Homem-Aranha, que passeou com a Gwen Stacy, com a Mary Jane, em várias versões no cinema e nos quadrinhos. Nós temos ali o Ciclope, com a Jean Grey, recentemente a Mulher Maravilha, com o Steve Trevor, desculpa, mas essa versão da Mulher Maravilha, para mim, ficou muito boa, apesar de eu ser apaixonada pela versão da Linda Carter. Bom, além disso, nós temos ainda ali o Thor, né?
que agora no novo filme a sua amada vai assumir o manto do Thor, né? Então além de uma simples participação menor no filme, ela se transformará na participação principal do filme, né? Então é o romance ganhando ainda uma natureza bem maior. Nós temos ali o Deadpool, né? Deadpool, o segundo filme é inteirinho focado no romance, ele só existe, não vou dar spoiler do filme, talvez vocês não tenham visto, mas o segundo filme do Deadpool ele só existe porque houve um sentimento e ele era apaixonado pela esposa. E é isso que vai movimentar os acontecimentos do segundo filme. E pra mim a relação do Deadpool com a esposa é fantástica, assistam. Outro romance que dominou uma série recente é o romance da Feiticeira Escarlate, né? Vamos ser sinceros, ela e o Visão na nova série, só existe a série porque existe Feiticeira Escarlate e Visão. Então a série inteira é focada no romance dos dois e nos sentimentos de perda que ela teve com o final da saga, né, dos Avengers. Então assim, quem não assistiu veja, é uma série completamente importante para o universo Marvel, mas é um romance, é uma série de romance. Acima de qualquer coisa, é um romance. Além disso, podemos falar também do nosso querido e amado Capitão América, né? Que termina a saga do Avengers voltando para sua amada. Que coisa mais linda você passar 11 anos de universo Marvel e quase 80 anos no futuro longe da mulher que ama e voltar para ficar com ela. Então existe algo mais romântico numa ficção científica que isso, abrir mão da sua vida aqui para voltar no tempo e ficar com a mulher amada. Então é isso que o Capitão América faz, entendeu? Então pra mim é fenomenal. Tem gente que não gostou do final, eu adorei. E pra mim o romance mais flopado que não aconteceu, ou aconteceu entre aspas, né? Que é a Viúva Negra e o Hulk. Porque o link ali tava claro, os olhares, as palavras soltas, mas se aconteceu não mostrar. Vamos ver agora no filme da Viúva Negra, né? Enfim, ficou ali no ar. Esse universo cinematográfico Marvel tem muitos outros casais, né? Que Homem de Ferro, a Pepper, mas pra mim os mais icônicos são esses que eu tratei. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno universo que eu apresentei, essa demonstração mínima de casais e de romance, considerando o vasto universo que nós temos aí de ficção científica, literária, né? E fica a dica, quem ainda não viu os filmes que eu apresentei ou não leu as obras, fica a dica. A maioria você já encontra para comprar os VHS, os DVDs. Olha eu falando VHS, gente, tô entregando a idade, tá? Vocês não ouviram isso, tá? Então fica a dica para comprar fazer o download pago dos filmes, né? Porque hoje a gente nem compra mais DVD, download pago dos filmes e dos livros, né? Dos e-books. Boa tarde, boa continuação de evento para todos.